Então, vamos lá. Olha só. Os polígonos, né? Os principais que a gente precisa conhecer são trapézio, quadrado, retângulo, paralelogramo e losango. Primeira coisa, como vocês podem me definir o que seria um trapézio com palavras simples? Ui! Quem me define? Deixa eu ativar aqui a caneta. Pronto. Deixa eu testar aqui se ela está funcionando. Enquanto isso, vão falando, viu? Não está funcionando? Nem ia, né? Que a mesa não está ativada. Como é que eu ia fazer ela funcionar? Pronto, agora foi. E aí, quem consegue me definir com palavras simples o que seria um trapézio? Ninguém, Ana Júlia? O chat tá quieto. Ah, que tristeza. Aqui, Bom, ó, Mirella respondeu. 2 pares de lados paralelos. lados paralelos, todos paralelos? 2 pares de lados paralelos. Tá, isso. Foi bem. Então, o trapézio é um quadrilátero que ele vai ter sempre dois lados paralelos, porém, os outros dois nunca vão ser paralelos, tá certo? Se todos forem paralelos, né, 2 a 2, aí a gente poderia classificar eles em paralelogramos. Então, o trapézio, necessariamente, ele vai ter 2 paralelos e 2 não paralelos. Ele vai ganhar o nome de acordo com o que acontecer com os lados não paralelos. Ele vai ter 2 bases, que é a base maior e a base menor, que é a superior. Mas a gente fica dizendo assim, inferior e superior, mas na verdade depende da posição que o trapézio tiver, né? Então não posso nem dizer que a menor vai ser a superior, porque se o trapézio estiver de cabeça para baixo, né, ele não vai ser a base inferior. Mas o nome que ele vai ganhar o nome de escaleno, isósceles ou retângulo. Quem consegue me dizer quando o trapézio é escaleno? É quando os lados não são congruentes? Sei lá, É? É isso mesmo. Quando os lados não paralelos não são congruentes. E quando aquele é isósceles? Pensem no triângulo. Quando é que um triângulo é isósceles? Quando é que um triângulo é isósceles? O triângulo vai ser isósceles se ele possuir dois lados iguais. Então, o trapézio vai ser isósceles se ele possuir os dois lados não paralelos também iguais. E, por fim, o retângulo. Retângulo lembra um ângulo reto, ou seja, necessariamente ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, tá aqui a imagem deles. Ó. Esse aqui seria um trapézio escaleno, que é a mesma coisa desse daqui de baixo, tá certo? Depois vem o isósceles, que é esse aqui, e depois vem o retângulo, que é justamente esse que está aqui, ó, ângulo de 90 graus, tá bom? Aí tem algumas propriedades dele, que é a soma, né, dos seus ângulos dos lados. Essa propriedade aqui, ó, deixa eu subir aqui. Sempre que vocês tiverem aqui, ó, lados paralelos, A, B e C, D, a soma dos seus ângulos, eles vão ser sempre 90 graus. Então, você tem aqui esse ângulo aqui A, ó, e esse ângulo D, ok? E ele vai ser sempre a mesma coisa que esse somatório aqui, com esse somatório igual a 90 graus. Não necessariamente essa medida de A tem que ser igual à medida de B. Mas o que importa é que a soma desses ângulos adjacentes são sempre 90 graus. Por exemplo, aqui poderia ser, sei lá, 30 e 60, e desse lado ser 45 e 45, mas a soma vai dar 90 graus, tá certo?
Depois o isósceles, que esses ângulos da base, eles vão ser sempre congruentes, e esses ângulos superiores da base menor também vão ser congruentes, tá certo? Continuando. Ele vai ter duas diagonais, essas diagonais, elas são sempre congruentes, tá certo? Elas têm a mesma medida, e isso só acontece se o trapézio for isósceles. Se ele não for isósceles, isso não acontece, tá certo? E aí a gente vai para o paralelogramo. Quem consegue me definir um paralelogramo? Eu só consigo definir paralelogramo como um retângulo torto. Isso mesmo. O paralelogramo nada mais é do que um retângulo torto. Por isso que a gente diz que todo retângulo é um paralelogramo, tá certo? Todo quadrado é um paralelogramo. Na verdade, qualquer um desses quadriláteros, o losango, ou quadrado, ou retângulo, eles são paralelogramos, tá certo? A palavra já diz paralelo. Então, significa que o paralelogramo, ele tem sempre lados paralelos 2 a 2. Então, as bases são paralelas e os lados são paralelos. Novamente, a nomenclatura dele vai vir de acordo com esses lados que são, digamos, a altura. Então, por exemplo, no paralelogramo, se esses ângulos aqui, ó, não forem de 90 graus, significa que a altura dele não coincide com um lado. Então, a altura vai ser sempre diferente do lado, tá certo? Essa é a diferença do paralelogramo. Quando entra no retângulo, aí, a gente vai descer aqui. Tem aqui as propriedades que depois vocês vão ler. O retângulo, esses lados aqui agora vão ter ângulos de 90 graus. Então, o retângulo é um paralelogramo, só que todos os ângulos são de 90 graus. E no paralelogramo normal, os ângulos não são iguais a 90 graus, tá certo? E aí, nesse caso, a altura, ela vai ser igual à medida do lado, tá certo? Muita gente costuma dizer assim, base, altura, ou comprimento e largura, dá no mesmo, tá certo? Já o quadrado está lá embaixo. Antes de falar do quadrado, mais uma coisa. A diferença do quadrado para o retângulo é que no retângulo, ele só tem lados iguais 2 a 2. Então, os dois lados paralelos, eles são iguais. Então, as duas bases são iguais e as duas alturas são iguais. O que torna um retângulo um quadrado é se todos os lados forem iguais. Mas as regras são as mesmas para o retângulo. Já o losango, ele é um paralelogramo, tá certo? Só que é um paralelogramo que esses ângulos não são iguais a 90 graus. Eles são diferentes de 90 graus. Se eles forem iguais a 90 graus, ele vira um quadrado. Então, o losango é um quadrado torto, que nem você falou. Então, ele seria um quadrado torto porque esse ângulo aqui, ele não é de 90 graus, mas todos os lados são iguais. E ele possui dois elementos, a diagonal maior e a diagonal menor, tá certo? Essa diagonal, essas duas diagonais, ela vai dar o produto justamente para calcular a sua área. A área do losango, ela pode ser calculada de duas formas. Ou você faz o produto da diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, ou simplesmente você divide isso aqui em 4 triângulos, ou em 2 triângulos, se pensar nessa parte superior e na inferior, e faz base vezes altura sobre 2, tá certo? Então, isso aqui seria o losango, tá bom? O quadrado eu já falei, né? E aqui são algumas propriedades, tá bom? Que depois vocês vão ler com calma. Base média. O que é uma base média de um trapézio? A base média de um trapézio é o seguinte: vocês vão ter um trapézio qualquer, tá certo? Aqui, meu trapézio está torto, e que no momento que eu fizer um segmento aqui, um ponto, nos dois lados não paralelos, e esse ponto dividir o lado não paralelo ao meio, quando eu fizer a ligação desse segmento de reta, isso aqui a gente chama de base média, tá certo? Então, isso aqui seria a base média. E a base média nada mais é do que o cálculo da média aritmética entre essas duas bases. Então, seria a base maior mais a base menor dividido por 2, tá certo? Então, isso aqui daria a base média, tá bom? Então, em miúdos, a base média de um trapézio seria um segmento de reta que divide os lados não paralelos ao meio,
Beleza até aqui? Vocês têm alguma dúvida nessa parte teórica? Não? Posso ir para os problemas, né? Pronto. Pode. Vamos lá. Para os problemas. Aqui ele diz o seguinte. Se AP e PB, né, são bissetrizes dos ângulos BAD e ABC, então tá aqui o ângulo, ó, BAD, tá certo? Então isso aqui é a primeira bissetriz, significa que ela dividiu em lados iguais. E o outro é ABC, então ela dividiu esse ângulo aqui também em partes iguais, tá certo? Então, determine o valor de x. Então, ele quer saber esse ângulo interno aqui. E aí, o que vocês me dizem? Ó, e ele diz também que essa medida x é igual a essa medida x. O que vocês me dizem? Quais seriam os passos? Para facilitar, eu vou chamar aqui de A, tá? E aqui eu vou chamar de B. Pronto. E agora? Ninguém consegue ver uma solução? Ui. Ninguém? Dica número 1. Como aqui tem várias incógnitas, a gente vai ter sempre que tentar fazer um sisteminha, tá certo? Então, o primeiro passo, eu vou olhar para esse triângulo interno aqui, tá? Então, para o primeiro triângulo, que seria o triângulo APB, eu vou ter a soma desses ângulos, que seria A mais X mais B, isso igual a quanto? Não me matem de vergonha. Quanto é que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Perfeito. Cícero falou também. Tá. Então, pronto. 180. Aí eu vou guardar, tá certo? Porque aqui tá com 3 incógnitas, a gente não consegue fazer muita coisa. Segundo passo é tentar fazer agora esse quadrilátero aqui. Então, eu vou somar a galera todinha aqui. Eu vou ter x mais 100 mais 2a, tá certo? Mais 2b. E aí, quanto é que dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? E aí? Ninguém? Ó, um quadrilátero vai ser sempre a junção de dois triângulos, tá certo? Então, se vocês não lembrarem daquela fórmula, né, que é a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, lembrem sempre que um quadrilátero, na verdade, é a junção de dois triângulos. Então, vai dar 360, tá certo? Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Ninguém? Vou tentar isolar, tá bom? Ou vocês estão tão caladinhos hoje. Então, olha, eu vou fazer assim, A mais B vai ser igual a 180 menos X, ok? E aqui, eu vou fazer 2A mais 2B igual, ó, 360 menos 100, passando o 100 para cá, tá certo? Dá 260 menos X, tá certo? Então, eu passei o 100 para cá e passei o X para cá.
Agora, como aqui está 2b e aqui está A mais B, eu vou simplificar ou passar dividindo, tá certo? Simplificar seria colocar o 2 em evidência e ficar assim, ó. 2A mais B. Alguém voou nessa colocada em evidência aqui? Quer que eu repita? Ou não? Tá tranquilo? Eu acho que Maristela pediu para repetir. Tá, pronto, Maristela. Para a gente colocar em evidência, a gente pega sempre os fatores comuns, que no caso aqui é o 2, tá certo? Então, esse 2 eu coloco para fora e abro parênteses. Aí faço a seguinte divisão, ó. 2A dividido por 2 vai dar A. 2B dividido por 2, isso vai dar B, tá certo? Então, eu coloquei o 2 em evidência para que eu fizesse isso aqui, ó. A mais B igual a 260 menos X sobre 2, tá certo? Aí vocês vão me perguntar assim, e agora? O que eu faço? Bom, agora eu tenho duas representações. Sim, Maristela, deu para entender? Tranquilo? Sim, ela disse que sim. Pronto. Então, agora eu cheguei a A mais B igual a 260 menos X sobre 2 e tenho esse pedacinho que a gente tinha guardado aqui, ó. A mais B igual a 180 menos X. Ninguém me perguntou, e aí eu vou perguntar a vocês, por que que eu não isolei o X? Eu isolei logo o A e o B junto. Por que que eu fiz isso? Alguém consegue me dizer? Porque vocês estão vendo que vai dar certo, vai ficar o X sozinho, mas por que que eu cheguei a essa conclusão? Ninguém consegue me dizer? Rafael disse que não, e eu acho que ninguém sabe também. Tá. Bom, como é que a gente sabe esse pulo do gato de isolar duas letras ao invés de uma? É porque, na verdade, o que que a gente tinha aqui? Duas equações e três incógnitas. Quando a gente está procurando uma coisa, normalmente no sistema a gente nunca isola essa coisa que a gente está procurando. Por quê? Porque se a gente isolar essa coisa, ela vai ser eliminada no meio dos cálculos. Então, o objetivo é deixar aquilo que eu estou procurando, que no caso é o x, lá no meio do cálculo e isolar o que eu não preciso. Por que que eu isolei o A e B? Eu isolei o A e B porque eu só tenho duas equações, então não dá para fazer um sistema eliminando letra por letra. Então eu tenho que dar um jeito de eliminar todo possível, que seriam essas duas letras, numa única equação, num único sistema de duas equações. Então, quando eu isolei o A e B, eu vou dar um jeito de eliminar os dois de uma vez só, ao invés de eliminar o A e depois o B. Esse processo de eliminar o A e depois o B, a gente faz quando vocês têm três equações, tá certo? Vocês estudaram sistemas lineares já? É de segundo ano, se eu não me engano. É. Porque o sistema... Sim. É, né? Pronto. Aí não sei se vocês lembram que em sistema linear vocês faziam o processo de escalonamento, sair eliminando letra por letra, né? Nesse caso, não dá para fazer o escalonamento justamente por isso, porque eu tenho duas equações e três incógnitas. Por isso que eu isolei o A e o B. Aí pronto, olha o que aconteceu, ó. Ficou o A e B aqui e o A e B. Então, como eles são iguais, eu vou igualar essas duas equações. Então, eu vou ficar com 260 menos x sobre 2 igual a 180 menos x. Pronto, ficou facinho, né? Deu. Opa! Apareceu alguma coisa aqui. Chega. Mal assombro. Aí pronto. Então, ó. Acho que não cabe mais aqui, não. Eu vou puxar a seta para cá, para o lado. Então, puxando a setinha para cá, o que, que a gente vai ter? Que 260 menos x sobre 2 é igual a 180. Aí eu faço meio pelos extremos. Então, vai ficar 260 menos x igual a 2 vezes 180, que dá 360, e 2 vezes menos x, menos 2x. Ok? Pronto. Agora, tudo que é letra para um lado e o que não é vai para o outro. Então, esse menos 2x vem para cá. Vai ficar menos x
mais 2x. Repete o 360 e o 260 vai para o lado de lá, tá certo? Pronto. Então, isso aqui vai dar x, 360 menos 260, isso vai dar 100, tá certo? Eu devia ter explorado minha calculeira, né? Bichinha, não tá nem trabalhando hoje. Então, ó, x vai ser igual a 100 graus, beleza? Pronto, acabou a É questão. verdade. Né? Isso tem que explorar essa minha calculeira. A pessoa acaba a aula, Jordânia, Com você certeza. não é? Não fez nenhuma Não é isso? continha? Não fiz um 5 mais 10, não fiz nada. Nem que seja isso. Então, pronto. Ó, então x vai ser igual a 100. Acabou. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, difícil? Achei complicadinha. É, né? É azedinha, né? Não entendi muito, não. Não? Mas, assim, Quer que eu repita? é mais teoria, professora, dos ângulos, dessas coisas mesmo. É. Tem que ver os vídeos direitinho. Mas se quiser que eu repita, eu posso repetir, não tem problema. Quer que eu repita? A senhora quer repetir? Eu Só sempre quiser. quero. O que eu não quero é que vocês terminem a questão sem entender. Então, não importa quantas vezes eu precise repetir. Então, repita. Tá. Então, lá vai. Ó, aqui ele deu um quadrilátero e um triângulo interno. E aí ele disse que esses segmentos que estão aqui, eles são bissetrizes desses ângulos da base. Então, o segmento AP é a bissetriz desse ângulo A. E o segmento BP é a bissetriz do ângulo B. Bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Significa que esses dois ângulos aqui, eles são iguais, tá certo? 2 a 2. Por isso que eu chamei aqui em cima de A e de A, aqui de B e de B. Só que, na verdade, ele pede o valor de x. E se a gente for usar só o triângulo aqui, não vai sair do canto, porque eu não sei qual é a medida desses ângulos. Muito menos se eu usar essa parte aqui externa, né? Então, também não dá para sair do canto. Então, o que que eu fiz? Tentei montar um sistema. O primeiro sistema seria utilizar esse triângulo aqui. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então eu fiz a mais x mais b igual a 180. Aí eu esqueci que esse triângulo existe e olhei apenas para o polígono externo, tá certo? Na verdade, isso aqui é um trapézio. Para o trapézio externo. Na verdade, nem é um trapézio, porque esse lado aqui não é paralelo. Então, isso aqui seria um polígono qualquer. Então, o que que acontece? Esse quadrilátero aqui, eu sei que a soma dos seus ângulos, o D, o C, o B e o A, vai dar sempre 360 graus. Então, eu sei que esse ângulo é x, esse ângulo é 100, e esse ângulo A vai ser 2A, porque é o pedacinho, né? A mais A, por isso que eu chamei de 2A. E aqui 2B, então por isso que eu chamei 2B. Pronto, aí o que que aconteceu? Feito isso, eu fiquei com essa equaçãozinha aqui, 1, e com essa equaçãozinha aqui, 2, certo? Onde A mais X mais B é igual a 180, e aqui seria X mais 100 mais 2B mais 2A igual a 360. Aí vocês podem perguntar, professora, não podia só ter botado 100 para o lado de lá? Não podia, porque o X não tem um 2, né? Então, como não tem um 2, não tinha como eu passar dividindo esse 2 aqui. Então, por isso que eu deixei desse jeito. Feito isso, eu vim para a equação 1 e isolei o A mais B. Novamente, isolei o A mais B para que ficasse só o X na história, que é o que a questão está pedindo. Então, ficou A mais B igual a 180 menos X. Aí, eu vim para essa segunda equação aqui e fiz 2A mais 2B igual a 260 menos X. Novamente, eu deixei o A e o B de um lado só. Coloquei o 2 em evidência, porque é fator comum. Então, colocando o 2 em evidência, eu fiz essa divisão, 2A dividido por 2 e 2B dividido por 2. Ficou isso aqui, A mais B. E repeti esse lado de cá. Depois, esse 2 que estava multiplicando, eu passei dividindo. Pronto. Aí eu fiquei com A mais B igual a 260 menos X e também fiquei com essa parte 1 que está aqui em cima, ó, que seria A mais B igual a 180 menos X, tá certo? Professora, rapidão.
Esse 260 de onde? É dessa seguinte conta. Aqui não tem o 100? Aí o 100 eu não tenho que passar Aham, para o lado de cá? Aí sim. Mas com 360. menos. Isso. Tá. Que seria porque eu pulei essa etapa, foi mal. É 360 Tudo menos bem. 100. Pronto. Entendi. Obrigada. Aí, nada. Aí, pronto. Aí, como esses dois termos são iguais, o que que eu fiz? 260 menos x sobre 2 igual a 180 menos x. Pronto, igualei. Feito isso, a gente fez a multiplicação do x, meio pelos extremos. Aí, como isso aqui é uma expressão, eu tenho que multiplicar por 2 todo mundo. Então, fiz 2 vezes 180 e 2 vezes x, tá certo? Aí, repetiu 260 menos x. Pronto. Aí agora, como a pergunta era o x, eu botei todo o x para o lado esquerdo e o que não era x para o lado direito. Menos 2x passou somando, o sinal de menos permaneceu, o 260 passou subtraindo, então 360 menos 260 dá 100, e 2 menos x ficou x. Acabou. E aí, clareou? Ou ficou algum detalhe ainda? Demais. Tá. Não. Arrasou. Oh, que bom. Então, assim, Obrigada. nem se preocupem, se vocês não compreenderem, pode perguntar que eu não me importo em repetir, tá certo? O que eu me importo é se vocês saírem da aula com a sensação de que não compreendeu, tá certo? Então, quantas vezes precisar Ok. repetir? Pronto. Vamos para o problema 7. Problema 7. Problema 7 diz o seguinte: determine o valor da medida x, y e z no trapézio abaixo. Olha só essa divisãozinha aqui, olha. Essa divisãozinha aqui, e como esses lados são paralelos, ele está falando alguma coisa relativa à base média, tá certo? E aí? O que vocês conseguem enxergar aqui? E aí, conseguiram pensar na solução? Tem a ver com base média. Ninguém? Ó, vamos tentar fazer uma escadinha. Vocês concordam que esse segmento aqui e esse aqui são iguais? Né? Ó, tem duas casinhas e duas linhas. Então, eu posso dizer que o y é base média do trapézio inteiro, tá certo? Se ele é base média, então eu sei que y vai ser igual a z mais 7 sobre 2. Lembra a média aritmética dos lados. Quem mais pode ser base média? Ó, esse igual a esse. Então, 16 pode ser base média. Então, 16 vai ser igual a y mais e sobre 2. A gente vai calcular todas as bases médias possíveis para ver o que, que a gente pode achar, tá certo? Onde mais? Pensando dessa forma, se aqui embaixo esse pedaço é base média, então aqui em cima, ó, também vai ser base média. Então, eu sei que x vai ser base média desse trapézio aqui, olha, tá certo? Então, x, eita que x feio, vai ser igual a y mais 7 sobre 2, tá certo? Conseguem enxergar mais algum? Deixa eu apagar esse riscadeiro aqui, né? Então, ó, já considerei y como sendo base média do grandão, de A, B, C, D. Já considerei 16 como sendo base média desse de baixo. Já considerei o x como sendo base média do de cima. Tem mais algum? Z não é, não? Z? Z a gente já usou, né? O Z com 7. Qual foi o outro?
Ó, agora faltou a gente olhar isso aqui, que eu acho que eu não fiz. Ó, o do meio, que seria y igual a 16 mais x sobre 2. Esqueci mais algum? Vê isso, vocês acham mais algum? Acho que não, né? Vou apagar aqui, ó. Fiz essa base média, fiz essa base média, fiz a base média gigante e fiz a base média aqui do meinho. Vocês estão conseguindo enxergar outra base média? Não, né? Pronto. Não. Então pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente aproveita isso aqui? Vamos pensar, ó. Aqui é y e z e aqui é y e z. Então dá para a gente fazer alguma coisa aqui, né? Ó, y, z e y, z. A gente pode fazer o seguinte: se eu colocar esse y aqui, nessa equação aqui, vai ficar feio porque vai cair numa fração, tá certo? Então, deixa eu guardar primeiro aqui, ó, y igual a z mais 7 sobre 2. E o outro é 16 igual a y mais z sobre 2, tá certo? Bom, antes de resolver esse sistema, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: vamos passar multiplicando esse 2 que está dividindo, porque se o 2 está dividindo desse lado, é porque o passado dele era uma multiplicação. Então, o novo sistema vai ficar assim, ó: 2y igual a z mais 7. E aqui, 32 igual a y mais z. Pronto. Agora sim. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Bom, esse 32 igual a y mais z é a mesma coisa que dizer... Eu vou passar esse z para cá, tá certo? Passei o z para cá. É a mesma coisa que eu dizer que y mais z é igual a 32. Alguém voou nessa troca? Disso para isso? Eu voei. Tá. É tipo, por exemplo, pensa no caminhão de japonês, tanto faz indo e vindo? Pronto. Mas é mais ou menos isso. Quando você diz que 32 é igual a y mais z, é a mesma coisa que você inverter simultaneamente. Então, dizer que z mais y é igual a 32 dá no mesmo. Por quê? Porque se você fosse passar o y e o z para o lado esquerdo e o 32 para o lado direito, ia ficar assim. Então, o que que a gente faz? Multiplica por menos 1 e fica positivo. Então, essa conta não é necessária. Se vocês fizerem apenas o giro, não precisa fazer uma multiplicação decimal nem nada. Eles são iguais. Que é diferente dessa parte aqui que eu fiz com o 2y, porque eu passei apenas o z, tá certo? Então, como eu passei apenas o z, aí no caso, eu tive que inverter o sinal dele. Mas aqui não, eu disse que 32 é igual a y mais z, então y mais z é 32, dá no mesmo. Pronto, feito isso, a gente vai usar o método da adição, tá certo? O método da adição consiste em somar essas duas equações, tá certo? Então, olha só. Z com menos z vai dar 0. 2y com y vai dar 3y. E 32 mais 7 dá 39. Jordana, faz essa conta só para você trabalhar, tá? Então, y vai ser igual a 39 dividido por 3. Dá 13, né? Dá isso mesmo? 39 dividido por 3? Isso. Dá 13? Ai, meu Deus. Na hora que eu pedi minha calculeira, ela ficou nervosa. Não, é porque eu tô apertando o negócio errado. Calma aí. Tá. Oxi. Calma. Tá. Oxi, qual o problema? Em calculadora? A calculadora do meu celular tá doida. Calma aí. Confere aí.
Nem pra trabalhar de calculeira eu Vou ter que demitir essa minha calculeira. Como é que pode? não, por favor, Não vou professora, demitir, não. Demito, não. Mas é 13. Mas é isso mesmo. Pronto. É, Aí a é gente... isso mesmo. É isso mesmo. Né? Pronto. Então, pronto, a gente achou o Y, agora vamos achar o efeito em cadeia, tá certo? O Y dá 13. Aí, como é que a gente sabe que, ó, 2Y... Não, vou fazer aqui, ó. Que Y mais Z igual a 32, então vem para cá, ó. Se Y mais Z é igual a 32 e Y vale 13, deixa eu ajeitar aqui. E Y vale 13, qual é o número que eu somo com Z que dá 32? Vai lá, minha calculeira. Quanto é 32 menos 13? Ó, Z vai ser igual a 32 menos 13. Cícero respondeu que é 19 também. Oh, meu Deus, Cícero nem deixa a minha calculeira trabalhar, Cícero. Diga, ela demorou, não foi? Então, pronto, Z igual a 19. Aí agora falta o X, tá certo? Então, X, aí a gente volta para cá, ó. X vai ser igual a 16, ó, Y vai ser igual a 16 mais X sobre 2. Então, Y vai ser igual a 16 mais X sobre 2, significa que 13 vai ser igual a 16 mais X sobre 2. Opa! Eu tô sem mouse, aí tá ficando lento. Então, aqui, faz meio pelos extremos, eu vou chegar a 26 igual a 16 mais x. Então, x vai ser igual a 26 menos 16. X vai ser igual a 10. Acabou? Achamos todo mundo, né? Então, y vai ser igual a 19. Não, y vai ser igual a 13, z 19 e x igual a 10. Pronto, acabou. Deu para entender? Deu, né? Sim? Sim. Pronto, gente. Sim. Então, para amanhã fica o pessoal para apresentar essas questões, tá certo? O que eu estou querendo fazer, a princípio, na próxima semana a gente já dá entrada nos poliedros, tá certo? Mas tem essa sessão do Caiu no Enem. Se antes de entrar nos poliedros alguém não conseguir fazer alguma dessas questões, aí vocês me falam que eu tiro a dúvida, tá certo? Mas, a princípio, semana que vem, poliedros, tá certo? E amanhã a apresentação desses que a gente já fez a divisão. Vocês têm alguma pergunta?